Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 3. Diz assim: sucedeu, porém, que, morrendo Acabe, o rei dos Moabitas se rebelou contra o rei de Israel. Por isso, o rei Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo Israel. E foi e mandou dizer a Jeosafá, rei de Judá: o rei dos Moabitas se rebelou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele: subirei, e eu serei como tu, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. E ele disse: por que caminho subiremos? Então disse ele: pelo caminho do deserto de Edom. E partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias, e não havia água para o exército, nem para o gado que os seguia. Olha para mim agora, deixa a Bíblia aberta e olhe para mim, por favor, para você entender essa história aqui. Acabe era o rei de Israel. Israel estava dividida. Tinha também Judá. Josafá era rei de Judá e Acabe era rei de Israel. Acabe morreu. Quando Acabe morreu, os inimigos, os moabitas, se rebelaram e o filho de Acabe, que assumiu no lugar dele, chamado Jorão, foi até Jeosafá e disse: Jeosafá, você vai comigo para a luta? Você vai enfrentar os moabitas que agora, depois da morte do meu pai, se rebelaram contra mim? Jeosafá disse assim: a sua luta será a minha luta, eu vou com você. E chamou o rei de Edom, e eles foram para a luta. Eles foram para a guerra contra os moabitas. Os moabitas já estavam esperando, e eles partiram. E eles perguntaram: vamos por onde? Vamos pelo deserto de Edom. Deus, Ele age em qualquer lugar, Deus age em qualquer hora, Deus age de qualquer maneira, porque Deus é Deus. Deus é soberano. Mas a Bíblia diz que Deus fez muitas coisas no deserto, e você não tem que ter medo de deserto. Você não tem que ter medo dos momentos difíceis da vida que Deus permite você passar. Eles foram no caminho do deserto de Edom, e durante 7 dias eles marcharam. Só que acabou a água. Acabar a água no deserto, água é vida. Acabou a água no deserto é preocupante. Acabar a água no deserto é sinal que a morte é chegar. Agora você pensa, eles chegaram a uma situação que ninguém poderia fazer nada por eles. Não tinha homem que pudesse dar jeito naquela situação. Não dava para continuar, senão eles iam morrer, não iam conseguir chegar até os inimigos. Não dava para voltar para a terra deles, porque também não ia dar tempo. Eles estavam longe e eles estavam com sede. Eu imagino aquilo espalhando: acabou a água, acabou a água, acabou a água, acabou a água. O clima pesado, porque quando começa a acabar o dinheiro, quando começa a acabar os clientes, o movimento, o clima vai ficando pesado, a coisa vai ficando feia. Só que eles não tinham buscado a direção de Deus. Eles tinham ido, mas não tinham ido debaixo de uma direção. Aprenda a fazer as coisas dentro de uma direção de Deus. Não faça as coisas pelo que você pensa, pelo que você acha, pelo que você sabe. Procure sempre colocar Deus na frente, porque quando Deus dá direção, Ele não dá direção para o seu mal, Ele dá direção para o seu bem. Ele não dá direção para você perder, Ele dá direção para você vencer. E a Bíblia diz assim, olha que interessante, versículo 10, não é isso? Então disse o rei de Israel: o Senhor chamou a estes 3 reis
para entregá-lo nas mãos de quem? Os moabitas. Aqui está o primeiro tipo de pessoa, como Jorão. Não pediu a direção a Deus, mas quando veio o problema, culpou Deus. É aquele tipo de pessoa que tudo culpa Deus. Ó Deus, porque o Senhor permitiu isso, parece que o Senhor quer o meu pior, parece que o Senhor não me ouve, parece que o Senhor não gosta de mim. Mas o pai dele viveu uma vida errada com a mãe dele. E ele também não tinha temor a Deus. Então ele veio murmurando, ele veio culpando Deus. Sabe quando é que você se abençoa? Sabe quando você se abençoa? Não é quando você culpa Deus, não é quando você culpa os outros. Você se abençoa quando você reconhece os seus erros, porque aí você se arrepende e você muda. Enquanto você não reconhecer seus erros, você não abençoa a sua vida. Enquanto você ficar apontando o dedo para A, B ou C, ou para Deus, sua vida não vai sair do lugar. Ele falou: Senhor, o Senhor permitiu que os 3 reis viessem para morrer no deserto, como se Deus quisesse o mal de alguém. E Deus não quer o mal de ninguém. Aí diz assim, versículo 11: E disse Jeosafá: Não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel, dizendo: Aqui está Eliseu, filho de... que derramava água sobre as mãos. Olha para mim, de Elias. Olha aqui para mim, para você entender, por favor. Enquanto Jorão culpava Deus, Jeosafá queria ouvir Deus. Ele queria ouvir a voz de Deus. Aquela luta não era nem de Jeosafá. Ele foi para ajudar o rei Jorão. Cuidado com as lutas que não são suas. Pese bem antes de entrar. Veja se vale ou não a pena e consulte Deus. Mas ele foi. Quando ele viu que a coisa ficou feia e Jorão começou a reclamar, a murmurar, ele disse: espera aí, não tem nenhum homem de Deus aí não? Aí um falou: tem Eliseu. Tem Eliseu, tem um homem de Deus aí. Aí olha o que Jeosafá falou, versículo 12, né? Diz assim: E disse Jeosafá: Está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Jeosafá, e o rei de Edom fizeram o quê? Não ouvi. Desceram a ter com ele. Olha para mim, por favor. Se você quer ter com Deus, se você quer ter vida com Deus, se você quer ouvir Deus, se você quer a ajuda de Deus, aprenda a descer. Aprenda a ser humilde. Não é se exaltando, é descendo, é se humilhando, é reconhecendo os seus erros, é mostrando que você depende dele, não é ele que depende de você. Eu estou lembrando do pastor que subiu no altar. Ele subiu assim, ó. Ele subiu no altar todo. E aí ele pregou e fez o apelo. Quando ele chamou na frente, sabe quantos vieram? Nenhum. Aí ele desceu assim. Aí tinha uma vovó aqui no canto, que veio ele descendo assim, falou assim: pastor, se o senhor subisse como desceu, o senhor descia como subiu. Em outras palavras, ó, se o senhor subisse humilde, dobrasse seu joelhinho ali, pedisse misericórdia a Deus, o senhor ia descer todo feliz, porque Deus ia honrar. Mas o senhor subiu cheio de si. Cuidado, porque o orgulho já atrapalhou muita gente. O gabar-se vem antes da ruína. Nunca deixe uma vitória, um dinheiro, uma condição melhor mudar você. Escute, por favor. Não se exalte. Não humilhe os outros, porque você não sabe as pessoas que você ainda vai precisar delas um dia. Não pise em ninguém. Não se ache porque a sua situação mudou. Se a sua situação cresceu, melhorou, se a sua situação é outra, se o seu patamar hoje é outro, graças a Deus, continue cada dia mais humilde e dependendo mais de Deus. Não, só escute, por favor, não se exalte. Porque eu já vi muita gente subir, daqui a pouco desceu com tudo.
Aí diz assim, parei no versículo 13. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e os profetas da tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor chamou a esses 3 reis para entregá-lo nas mãos de quem? Dos moabitas. Olha para mim, quem não tem vida com Deus é assim, sempre está pensando pior, sempre está culpando Deus, sempre está com aquele pensamento que vai acontecer exatamente o pior. Ele falou: nós vamos morrer aqui, Deus trouxe a gente aqui para morrer, e fica repetindo a mesma coisa. É difícil você conviver com uma pessoa que não está bem espiritualmente. Dá vontade de botar uns paradrapos na boca, porque só fala besteira, e às vezes fica repetindo as mesmas besteiras. Quando Eliseu viu Jorão, Eliseu falou: vai buscar os deuses do seu pai, de sua mãe. Você não teme o Deus de Israel? Ele falou: nós vamos morrer aqui, Deus trouxe a gente para morrer. Aí diz assim, versículo 14: e disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença eu vou entrar? Não, cuja presença o quê? Estou. Olha para mim, por favor, aprenda isso. Não olhe para a Bíblia, não, olha aqui para mim. Aprenda a viver na presença de Deus. Não é para viver na carne, não é para viver com a vida errada lá fora, não é para viver fora do Espírito. Ah, vou na igreja hoje entrar no Espírito, eu vou orar agora, vou entrar em Espírito. Não, você tem que viver no Espírito. A Bíblia fala: andai no Espírito. Ele disse: Deus cuja presença eu estou. Quem é de Deus vive na presença de Deus. Acorda buscando a palavra de Deus. Dorme com os pensamentos de Deus. Vive em espírito de oração. Você não fica orando o tempo inteiro com a boca, mas você está trabalhando, dirigindo, lutando, mas está pensando nas coisas de Deus. Está sempre com Deus. É assim que a gente tem que viver. Aí olha o que ele disse, parte B do versículo 14. Vamos no 14 do início. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de quem? Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Olha para mim, por favor. Aprenda uma lição aqui. Aonde tem uma pessoa de Deus, os planos do mal são frustrados. Aonde tem uma pessoa de Deus, sempre está tendo respostas, livramentos, vitórias por causa dela. Tem famílias que o mal não destruiu porque tem uma pessoa orando. Tem empresas que o diabo não faliu porque tem alguém orando. Tem lugares que o mal não conseguiu fazer o que ele queria de ruim porque tem alguém ali impedindo. Aonde tem uma pessoa de Deus, o mal não consegue fazer o que ele quer. Então Eliseu, ele disse assim, ó: se fosse por causa de você, Jorão, eu nem olharia para você. Mas porque eu respeito Josafá, o rei que tem temor a Deus, é que eu estou aqui. Deus nunca vai destruir o justo com o ímpio. Ele falou isso para Abraão. Deus não destrói o justo com o ímpio. Deus não pode tratar todos iguais, se uns respeitam a Ele e outros não têm temor dEle. Seu marido pode não crer, se a senhora crer, Deus te abençoa. Sua esposa pode não crer, mas se o senhor crer, Deus te honra. Se tem um patrão naquela empresa de Deus, se tem um funcionário de Deus, se tem uma pessoa de Deus ali, a coisa é diferente. A coisa é diferente quando tem uma pessoa de Deus. O diabo é obrigado a respeitar. Ele é obrigado a se submeter. Agora, escute isso aqui. Diz assim, versículo 15, não é isso? Ora, pois, trazei-me um músico. E sucedeu que, tocando o músico, veio sobre ele o quê? Quem foi que veio? Diga que vem a mão do Senhor para a minha vida. Eu quero ver Deus colocando a mão na sua vida. De repente o mal colocou a pata dele e está dando tudo errado. Mas quando Deus põe a mão, dá tudo certo.
Preste atenção, por favor, escute. Escute. Esse silêncio na hora da palavra faz você pensar. Quando Eliseu mostrou respeito a Josafá, o rei Josafá, Eliseu disse assim: manda chamar um músico. E o músico veio. Não tenha espírito de murmuração. Sabe aquela pessoa que já acorda murmurando, reclamando, todo dia assim: está doendo meu braço, está doendo minha perna, está doendo meu joelho, eu já não estou bem não. Vai ver aquela pessoa assim? É guerra. Bispo, é minha mulher, na ponte não, ela sabe que é ela. Bispo, é meu marido, não toca nele não, que ele sabe que é ele. Vai mudar, pela fé ele vai mudar, porque reclama, viu? Tem gente que tem um espírito murmurador, tem gente que tem um espírito de louvor. O coro está comendo, ela está cantando, está louvando, ela está no carro dela, no trabalho dela, ela pode estar tudo dando errado, e ela está ali: Deus é comigo, vai dar tudo certo, ela está no espírito. Ele mandou trazer o músico. O músico. Quando o músico tocou, veio a mão de Deus. Eu quero que a mão de Deus venha na sua vida. Eu creio no poder da mão de Deus. A Bíblia fala no livro de Salmos 136, versículo 11, 12, coloque aí por favor. E tirou Israel do meio deles, porque a sua benignidade dura para sempre. 12, com mão fraca, com mão forte e com braço estendido, porque a sua benignidade dura para sempre. A mão de Deus é o quê? Forte. Que venha a mão de Deus para a sua vida. Que hoje Deus coloque a mão onde você precisa que essa mão toque. Que Ele ponha a mão nas questões que você tem que precisam ser resolvidas. Mas Ele diz assim, ó. Diz assim, parei no versículo 16 agora, né? E disse: assim diz o Senhor: fazei neste vale o quê? Muitas covas. Porque assim diz o Senhor: não vereis vento e não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água que bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor, também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. Olha para mim, por favor. Escute isso para você entender. Escute, você que está aí atrás, preste bastante atenção, por favor. Quando a mão de Deus veio, Deus falou através da boca de Eliseu. Josafá sabia que a solução estava em Deus, porque quem é de Deus busca a solução em quem? Em Deus. Jorão só estava ali porque a situação era feia. Sabe aquele tipo de pessoa que só vem para a guerra quando o bicho pega mesmo? Ela aparece porque a coisa está feia. Quando a coisa melhora, ela some. Daqui a pouco aparece de novo. Quando aparece, está toda arrebentada. Tem gente assim na igreja. Ela só aparece quando o bicho está pegando mesmo. Quando ela surge, que você olha para ela, sabe, o couro está comendo. Porque quando a coisa melhora, ela vira as costas. Tem gente assim. Jorão só estava ali porque não tinha outra opção. Tem gente assim. Mas graças a Deus que você veio, Deus vai te ajudar. E um dia você vai mudar. Espero que você mude logo. Mas Josafá temia, ele tinha temor. E Eliseu falou o que Deus disse para ele. Olha o que Deus disse: vocês vão preparar covas. Vocês vão preparar o quê? Covas. Espera aí, bispo, faltou água, deserto é um sol escaldante, um calor terrível, ainda manda cavar. Obedeça. Obedeça. Deus tem a solução sempre esteve em Deus. Não tem nenhum sinal maior de fé do que obedecer. A fé honra a Deus, Deus honra a fé. A fé é obedecer. Diga: fé é obedecer. Quem tem fé, obedece. Quem não tem fé, não obedece. Fé não é emoção. Você tem que aprender que Deus age como Ele quiser. Tem momentos que Deus nos dá sinais, sabia? Elias orou, Deus deu um sinal de uma nuvem do tamanho da palma de uma mão. Mas nesse momento difícil, que eles estavam no meio do deserto, sem água, Deus disse: ó, vocês não vão sentir vento, vocês não vão ver nenhuma nuvem, vocês não vão ver chuva nenhuma descendo, mas eu te garanto que a água vai chegar. Tem momentos que Deus não dá sinal nenhum.
Tem momentos que você não sente nada, não vê nada, não acontece nada, mas dentro de você está crendo que Deus não vai falhar. A água vai chegar, diga, a água vai chegar. A providência vai chegar. Não sei de onde, diga, vai chegar. Você crê nisso? Deus disse, você não vai sentir, você não vai ver nada. Você não precisa ver para crer. Mas bem-aventurados que não viram. Você não precisa ver para você crer. Você tem que crer para você ver. De repente o que você está precisando é orar a Deus, pedindo a Deus mais crença. Porque de repente você está numa situação que está faltando você crer. Deus espera que você creia e você não está conseguindo crer. Porque você quer ver, porque você quer sentir, porque você quer que venha de onde você está esperando. E Deus trabalha de várias maneiras. E tem vezes que Deus trabalha de um jeito que você nunca imaginou que Ele ia trabalhar. Que vem para você algo de onde você nunca imaginou que viria. Mas Deus trabalha assim. Deus poderia fazer chover, poderia ou não poderia? Poderia, mas Ele não quis fazer daquele jeito. Ele disse, não vai ser assim dessa vez. Agora vocês vão ter que mostrar fé. Vocês vão ter que mostrar que crê. A Bíblia não diz que eles não creram. A Bíblia diz que eles cavaram as covas. Pode ter alguém ali que falou, eu não vou cavar não. Como é que vai vir água aí? Pode ser, mas a Bíblia não fala. A Bíblia só fala que cavaram. Eles cavaram as covas. Eles abriram os buracos. Bispo, mas isso é loucura. Mas a fé é isso mesmo, a fé é loucura. E você tem que crer. Se Deus mandou, obedeça. Se você aprender a obedecer, você pode esperar que a água venha, que sua vida se enche, que a coisa muda, que o milagre acontece. Ele não mandou abrir cova para morrerem, não. Ele mandou abrir covas para Ele fazer milagres. E Deus te trouxe aqui porque Ele quer fazer milagre na sua vida. Ele tem poder para fazer isso. Olha o que diz a palavra de Deus. Já pule aí para o versículo 20. Versículo 20. E sucedeu o que? Pela manhã, oferecendo-se o que? A oferta de alimentos. Eis que vinham as águas pelo caminho de onde? De Edom. E a terra se encheu de água. Olha para mim, por favor. A água veio. A promessa se cumpriu. Quando eles foram ouvir a voz de Deus, Deus disse assim, olha, cave as covas, porque a água vai vir. Mas isso ainda é pouco, porque eu vou dar vitória para vocês sobre os moabitas. Você vem buscar uma coisa, mas para Deus ainda é pouco, porque Ele quer fazer mais. Ele pode fazer muito mais do que pedimos e pensamos. Ele é Deus. Ele é poderoso. Olha o que diz o Salmo 18:30. Coloca esse versículo aí na tela. Coloca aí. Olha que versículo glorioso. O caminho de Deus é o que? Perfeito. A palavra do Senhor é o que? Provada. É um escudo para todos os que nele confiam. Olha para mim, por favor. O Deus que te trouxe, Ele sabe que você está numa situação semelhante àqueles 3 reis, que só Ele pode te livrar, só Ele pode salvar o que você não quer perder, só Ele pode te tirar dessa situação e mais ninguém. Ele sabe disso. Eles cavaram, se esforçaram e a água começou a vir. Eu fico imaginando a alegria quando a água veio. Se não tivesse as covas, a água ia passar direto. Mas de repente não tinha água nenhuma. E daqui a pouco tinha piscinas. Tinha piscinas. Tinha água sobrando para todo mundo tomar. O que está faltando daqui a pouco pode sobrar. Deus é Deus. Deus não quer a sua vida vazia. Deus quer que você saia daqui cheio dEle, cheio do Espírito dEle, cheio de fé, de certeza, de confiança. Não é cheio de sentimentos, mas é cheio de Deus. Os moabitas, depois você lê a história toda, que é muito forte, mas eu quero resumir aqui para você. A água, ela veio forte, e quando os moabitas olharam, o sol fez aquelas águas se tornarem cor de sangue. E eles pensaram o seguinte, o povo de Israel se matou. Um matou o outro, isso aí é sangue. Vamos lá. E quando eles vieram, eles foram vencidos. Porque Deus confundiu os inimigos de Israel. Você precisa estar cheio de Deus, porque tem gente que quer o seu mal.
Você precisa estar cheio de Deus, porque quando você está cheio de Deus, Deus confunde os seus inimigos. Eles tropeçam e caem. Deus coloca o perverso em lugares escorregadios. Quando você está bem com Deus, cheio de Deus, ouvindo a voz de Deus, obedecendo a Deus, podem querer o mal que for contra você, Deus te livra de tudo. Deus confunde eles. Agora escute, por favor. Eles venceram. Eles voltaram com a vitória. O rei dos Moabitas chegou até a sacrificar o filho dele no muro. E o povo de Israel, depois que venceu, voltou. Eles tinham tudo para morrer naquele deserto. Podia acabar ali. Mas Deus viu que tinha uma pessoa de fé. Uma pessoa de fé. Seja essa pessoa de fé. Seja essa pessoa que frustra os planos do diabo. Seja essa pessoa que se coloca na brecha, no muro. Seja essa pessoa de oração, de fé, de confiança. Porque o seu Deus nunca falhou. A parte dele vai se cumprir. Não viva apoiado em outra coisa, a não ser na palavra, nas promessas. Quando você for orar, por exemplo, se eu estou angustiado, eu pego a Bíblia. Eu oro citando a Bíblia. Deus, o Senhor falou, invoca-me no dia da tua angústia, eu te livrarei. Eu estou angustiado, me livra dessa angústia. Na hora passa. Quando eu oro, eu oro nas promessas de Deus. Eu creio na palavra de Deus. Eu creio nas promessas de Deus. Se você quer ter uma fé que traz resultados, tenha uma fé na palavra de Deus. Agora observe, que pela manhã, no versículo 20, eles ofereciam o quê? Uma oferta. Bispo, mas eles estavam no deserto. Não se intimide no deserto. Mesmo no deserto, continue sendo fiel, continue dizimando, continue ofertando, continue confiando, continue orando, porque Deus quer fazer coisas grandes no deserto. Lá naquele deserto veio o quê? O que é que veio? Fique em pé, diga, vai vir a mão de Deus. Não fala com fé, vai vir a mão de Deus. Você não crê que vai vir a mão de Deus na sua vida, não? E Deus trouxe a providência.